Olá, tudo bem? Chegamos à nossa aula de revisão para V2, não é isso? Bem, vamos tentar entender qual foi a lógica da organização dessa aula um pouco diferente do anterior, da revisão para V1. Eu busquei trazer das aulas referentes 1 até 4, aquelas questões que suscitaram mais dúvidas em vocês na própria V1 e nos fóruns e também aquelas que eu recebia pelas mensagens. Então, assim, da aula 1 até a aula 4, a gente vai fazer uma breve passagem com aqueles pontos mais importantes, né, mais essenciais, que caracterizam aquelas ideias básicas de cada uma dessas aulas. Até porque nós já trabalhamos bastante com todas elas, né, e vocês já passaram por uma avaliação contendo essas questões, certo? E assim, ao final de cada uma dessas aulas, de 1 até 4, eu trouxe algumas situações que vocês trouxeram com dúvidas. Então vamos revê-las e discuti-las aqui, e assim a gente aproveita para ampliar um pouco mais essa discussão e colocar em dia todas aquelas questões que ainda estão assim um pouquinho complicadas na cabeça de vocês, tudo bem? Muito bem. Aí as aulas de 5 até 8, a gente organizou da seguinte maneira: levantamos também aqueles pontos mais importantes e alguns enfoques que eu considerei extremamente significativos de estar levantando e recordando novamente com vocês, mesmo vocês já tendo assistido a todas essas aulas aqui na teletransmitida e terem feito toda a leitura do web-aula e o estudo dirigido de cada uma delas. Tudo bem? Vamos ver então como é que ficou o nosso trabalho de revisão e eu quero muita participação de vocês para que a gente possa ampliar ainda mais essa discussão, tudo bem? Vamos lá? Então, aqui a nossa revisão das aulas de 1 até 8, que começa com o conceito de número e o sistema de numeração decimal, tá? Então, é importante a gente lembrar isso, que o processo histórico desse número nos traz essa ideia de que como é que começa essa contagem, como é que começa essa construção desse número. Essa construção do número, ela começa com a correspondência de 1 para 1. É o primeiro momento, é o momento inicial disso. Depois, quando se começa a contar, aí sim que a gente começa a agrupar. Agrupar, você pegar vários objetos, certo? E contar em grupos de 3, né? É uma estratégia de contagem. Essa estratégia ajuda a contar. Mas antes disso, antes da gente agrupar para começar a contar, vem a primeira ideia de número, a primeira ideia que a gente relaciona à questão de número. Qual é? É a correspondência de 1 para 1. Então, se eu tenho aqui 2 placas, eu relaciono com essas 2 pedrinhas que estão aqui. Então, assim, essa foi uma questão que gerou um pouquinho de confusão, né, na cabeça de vocês. O que é que primeiro a gente estabelece como ideia quando a gente está construindo o conceito de número? Quando a gente estabelece a relação de 1 para 1. É a relação biunívoca, é a correspondência 1 a 1. Essa é a primeira ideia que nasce, de onde nasce a ideia de número. Depois, quando a gente começa a contar, qual é a primeira e grande estratégia de contagem? A gente começa a agrupar. É intuitivo na criança. Quando ela vai contar, ela precisa arrumar de algum jeito, e nós também. Se eu distribuir um saco de feijão para vocês contarem quantos grãozinhos tem, provavelmente ninguém vai contar 1 a 1. Ou vai fazer montinhos, ou de 10, ou de 3, ou de 4, aqueles que mais facilitam a sua contagem. Então, agrupar é uma estratégia de contagem. Correspondência 1 a 1 é a primeira ideia que a gente tem quando começa a falar no conceito de número. Tá bem? Vamos continuar então. Depois disso, nós chegamos à seguinte conclusão: que para a gente poder construir o conceito de número, nós precisamos de 3 grandes ideias. Quais são elas? Comparar, né? Classificar e agrupar, né? Arrumar. Então, muito bem, essas 3 grandes ideias são pressupostos para que a criança construa o conceito de número. Ela ordena, né? Ela classifica, né? E ela compara. Assim que ela vivencia todas essas experiências,
A gente está contribuindo para que ela construa esse conceito de número, porque essas propriedades, essas características, elas estão presentes em toda a vida dela, na relação que ela desenvolve com o número. Tá bem? Continuando, então. O que significa, então, um sistema de base 10? Quais são as características principais para que o sistema seja decimal? Ele precisa o quê? A base de contagem, quando a gente agrupa, ele agrupa de quanto? De 10 em 10. Quando eu tenho 10 soltinhos, eu troco por uma barrinha. Quando eu tenho 10 barrinhas, eu troco por uma placa. Quando eu tenho 10 placas, eu troco por esse cubão aqui, que é o milhar, né? Milhar, centena, dezena e unidade, já no nosso sistema de numeração decimal. Então, a principal característica do nosso sistema de numeração decimal é porque ele agrupa de 10 em 10. Além disso, ele tem 9 símbolos, né? 9 algarismos totalmente distintos e o 0. Né? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Então ele tem esses 9 algarismos distintos e mais o 0. E que mais? Qual é a outra grande característica do nosso sistema que faz com que, às vezes, as crianças tenham muita dificuldade na hora de operar, de pedir emprestado, né? Do vai e por aí vai? Qual é? Ele ser posicional. Né? O fato dele ser posicional garante que, dependendo da posição que aquele determinado símbolo ocupa no número, ele muda de lugar, ele muda de valor. Então, o nosso sistema ele tem essa característica fundamental. Por exemplo, 222. Esse algarismo nessa posição vale 200, nessa vale 20 e nessa vale apenas 2. Certo? Então, isso é ser posicional. Tá bem? Isso é ser posicional. Cada posição não é a posição que o número ocupa. Vamos ter cuidado com essa confusão que a gente faz, né? O 2, cada um desses 2 aqui, não são números, eles são algarismos, eles são símbolos que são utilizados para representar esse número. Qual é o número que está sendo representado aqui? 222, certo? E o 222 não é formado pelo número 2, pelo número 2 e pelo número 2. Assim como o 137 também não é formado pelo número 1, número 3 e número 7. Sabem por que não é? Quando a gente diz que o número representa uma quantidade, o que a gente está dizendo com isso? Que aquela quantidade é representada por um número. E para eu representar esse número, eu utilizo de quê? De símbolos. Não foi que a gente falou ainda há pouco? Que o nosso sistema de numeração decimal tem 9 símbolos distintos e mais o 0? 9 algarismos, né? Como a gente chama, porque foram os árabes, né? que trouxeram para a gente esses algarismos, indo-arábicos, né? Então, o 137, essa quantidade, ela utiliza o símbolo 1, o símbolo 3 e o símbolo 7. Por que a gente não pode dizer que o 137 tem o 1, tem o 3 e tem o 7? Por que a gente não pode fazer isso? Porque se eu digo que tem o número 1, eu estou dizendo que esta aqui, que quantidade é essa? Se eu estou dizendo que esse aqui é o número 1? Que vale 1. Se eu estou dizendo que esse aqui é o número 3, que quantidade é essa? Vale 3. Se eu estou dizendo que esse é o número 7, que quantidade é essa? 7. Então, esse número, a quantidade desse número é 11, 7, 3, 10 e 11. Estão entendendo? Que quando eu relaciono, né? Quando eu relaciono cada símbolo a um número, eu estou tirando a ideia de quantidade que esse número todo representa. Por isso que é extremamente distorcido a gente dizer para a criança pequena, quando ela está se apropriando, né, do conceito de número, do sistema de numeração, principalmente do sistema de numeração. Quando ela escreve o número 23, por exemplo, dizer para ela, olha, o número 23 tem o número 2 e o número 3. Não, é verdade. Se eu digo que tem o número 2 e o número 3, olha o que eu estou dizendo para ela. Se eu digo que tem o número 2 e o número 3,
o número 2 e o número 3, eu estou dizendo para ela que essa quantidade, quanto é que é? 5. Quando, na verdade, essa quantidade aqui é 23. Essa é uma discussão que eu precisava ampliar um pouquinho com vocês, porque ela ajuda a compreender discussões anteriores e as discussões posteriores, principalmente quando nós chegamos lá na fração, né? Porque na fração também volta a aparecer essa questão do número e que a gente vai falar um pouquinho também. Bom, continuando então, porque hoje o nosso tempo é curtinho, a gente tem que dar conta de todas essas ideias. Quais são então os recursos que a gente utiliza para poder compreender o valor posicional dos algarismos? Isso que a gente está utilizando aqui, não é mesmo? Vocês viram que a todo momento eu recorro para as nossas fichinhas, eu recorro para o nosso material dourado e para o quadro valor do lugar, né? Olha ali o quadro valor do lugar aparecendo na nossa tela e para a gente trabalhar depois, certo? Isso, aparecendo na nossa tela e que a gente vai trabalhar aqui depois. Então, no quadro valor do lugar está representado aí 237 dezenas, 237, o número 237. Tá? A quantidade 237. Essa quantidade, ela tem o quê? Ela tem o quê? Tem quantos soltinhos? Quantas unidades soltinhas tem o 237? Tem 7 soltinhos desses aqui, né? Olha só, ele tem 7 soltinhos. Aqueles cubinhos que a gente brincou com material dourado. Tem 7 desses aqui. Quantos grupinhos de 10 soltinhos tem? Tem 3 soltinhos, não é? 3 grupinhos de 10 soltinhos. E quantos grupos de 100 tem? 2 grupos de 100. Mas vocês não concordam que para ter esses 2 grupos de 100 nós precisamos primeiro ter quantos grupos de 10? Para eu poder ter esses 2 grupos de 100. Precisamos de 20, não é? Isso fica muito fácil também quando eu penso no dinheiro. Por exemplo, 237 reais. Olha, estou cheia de dinheiro aqui, que beleza. Já pensou se nós tivéssemos agora aqui na mão 237 reais? Coisa boa, né? 237 reais. Estão aqui. Deixa eu botar mais para cá para todo mundo ver. Né? Aqui, 237 reais. Notas de 100, notas de 10 e notas de 1. Se eu perguntasse assim para vocês, eu quero trocar esses 237 reais só em notas de 10. Quantas notas de 10 eu preciso para ter 237 reais? 7 reais eu não vou poder trocar em nota de 10, porque não chega a ser nenhuma nota de 10, não é isso? Então, em 230, quantas notas de 10 eu tenho? Eu não tenho 23. Ó, eu troco 100 reais por 10 notas de 10. E troco outros 100 reais por 10 notas de 10. Então, 237 reais, na verdade, tem quantas notas de 10? 23, se eu quisesse trocar. Essa não é a mesma relação que eu faço com a dezena? O grupo de 10? 10 reais não é um grupo de 10? De 10 o que? Notas de R$1? Então, 237, quantas dezenas tem esse número? 23, não é? Tem 23 grupos de 10. E quantos grupos de 100? Quantos 100 reais tem 237 reais? Tem 2 grupos, né? Que são formados por quê? Por grupos de 10 também. Então, assim, essa relação vocês precisam começar a trabalhar na cabeça de vocês um pouquinho, fazer esse movimento de reconhecimento desses números a partir da sua estrutura no sistema de numeração decimal. O professor ele precisa ter muita clareza nisso. Se ele não tiver essa clareza, ele não vai conseguir fazer com que o seu menino compreenda. Então, o primeiro ponto, do ponto de partida, é cada um de vocês se apropriarem com muita tranquilidade e com muita clareza do sistema de numeração decimal. Vamos então adiante? Aqui. Em sala de aula, então, quantas unidades tem o número 27? Ou seja, se eu tenho 27 reais, eu posso trocar esses 27 reais por quantas notas de R$1? 27, não é?
E quantas dezenas tem o número 235? Se eu tenho R$ 235 e eu quero trocar isso em notas de 10, quantas notas de 10 eu preciso? 23 notas de 10, não é isso? A outra questão é o seguinte, uma criança escreveu um número 235 assim. Ela escreve o 200, ela escreve o 30 e ela escreve o 5. Qual é o provável raciocínio dessa criança? Vamos falar rapidinho sobre essa ideia? Olhem só, 200, então isso é muito comum das crianças fazerem. E alguns de vocês já me mostraram isso em relatos, nas mensagens e nos fóruns. Por que a criança escreve assim? Isso mostra que a criança não está compreendendo esse número? Não. Muito pelo contrário, ela está realmente compreendendo. Ela sabe que aqui tem 200, que aqui tem 30 e aqui tem 5 soltinhos. O que essa criança ainda não compreende com bastante clareza? Uma única coisa, ela ainda não compreende que o número, quando ele é representado, ele tem uma posição. Então, nesta posição, o 3 vale 30. E nesta posição, o 200 vale 2. E o 5 vale 5 mesmo. Ela ainda não tem muita clareza do valor posicional. E como é que a gente dá conta disso? Eu sei que agora vocês estão preocupados em compreender, tirar as dúvidas. Mas assim, a gente nunca pode fugir do que é importante da gente fazer na sala de aula, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer com uma criança que ainda escreve o 30 dessa maneira, o 35 dessa maneira? Assim, por exemplo. É isso, é fazer com que ela agrupe e represente. Então, 35, quando ela for, né, juntar 35 cubinhos desses, ela vai poder trocar a cada grupo de 10 por um desses aqui. Ou então, se quiser trabalhar com dinheiro, a mesma coisa. Se ela tiver R$35 em notas de 1, né? E você diz para ela, vamos trocar esses R$35 em notas de 10, como é que a gente vai fazer? Ela vai com a maior tranquilidade, principalmente trabalhando com dinheiro, porque a criança tem mais facilidade, isso faz mais parte, né, do convívio e da vivência dela. Ela vai trocar 10 dessas por uma de R$10. E aí ela vai perceber que, na verdade, aqueles 3 10, né, aqueles 3 10 são esses que estão aqui. Isso não é um 3 somente. Isso não é os mesmos 3 que estão aqui ou os mesmos 5 que estão aqui. Isso não são uns. Isso são 10. Tá? E aqui, isso não são 2. Isso são 100. Então, quando ela percebe isso, ela para de fazer dessa forma e começa a representar assim. Então, quando ela começa a representar assim com compreensão, porque quando ela olha para esse 2, na verdade, ela está pensando no 200, nós cumprimos com o nosso dever com esse menino de ensinar um sistema de numeração decimal a ele. Ele já está conseguindo compreender o valor posicional. E aí a gente tem um grande avanço no trabalho de aprendizagem desse menino mais adiante com as operações e com tudo mais que vem depois do sistema de numeração apropriado. Vamos continuar então? Essas foram as dúvidas que surgiram. A ideia de número nasce nos primórdios da história. Qual seria uma situação que caracteriza o nascimento da ideia de número? Qual seria então? A correspondência 1 a 1. Foi aquela que a gente falou ainda há pouco. Quando a gente faz a correspondência 1 a 1, a gente está se reportando a essa característica, né, inicial da ideia do nascimento do número, tá bem? Outra dúvida que surgiu. Fazer nós em cordas, fazer marcas em ossos, contagem nos dedos, agrupar várias pedrinhas, né? São estratégias de quê? São as estratégias de contagem. Tanto os nós, quanto as marcas em ossos, quanto a contagem nos dedos, né, que a gente agrupa, né, a gente vai contando de 10 em 10, são formas de agrupamento. Então, toda vez que a gente agrupa, a gente tende a agrupar quando vai contar. São estratégias de contagem, tá bem? Indo adiante, então. Outra dúvida que surgiu. Quantas e quais são as possibilidades de decompor o número 3.754? Essa dúvida deu muito pano para manga, não foi? Por que isso acontece? Isso acontece porque nos ensinaram na escola
né? E a gente nunca parou para pensar, porque às vezes pensar é proibido na escola, né? Ela arruma a cabeça de um jeito da gente, em que tem que ser tudo como o professor diz, do jeito que o professor pensa, não é isso? E aí o que acontece? Vai tirando da criança, vai tirando do menino, né? Do adolescente, a belíssima capacidade que todo ser humano tem de pensar, né? De pensar, de descobrir, né? De ir além e de aprender, não é isso? Então, por exemplo, aqui eu tenho 3.754. Que várias maneiras eu posso decompor isso. Novamente, vamos pensar no nosso velho dinheirinho. Se eu tenho R$3.754, upa, boa quantia, né? Se eu tenho esse dinheiro, de que maneiras diferentes eu posso ter esse dinheiro nas minhas mãos? Eu posso ter com notas de 100, né? Eu posso ter somente com notas de 10. Quando a gente vai no caixa eletrônico, né? A gente não vai no caixa eletrônico, a gente não tem lá notas de 10, notas de 5, notas de 1. Não, eu só quero notas de 50. Aí você vai lá no caixa e você tira todo o teu dinheiro em notas de 50. Não é isso? Engraçado, né? A gente faz isso na nossa vida comum, mas, já estou indo, mas aqui a gente não consegue fazer. Chegou uma pergunta aí, Eliane. Oi, Eliane, boa noite, querida. Depois, professora, eu gostaria que explicasse sobre a questão de aplicação. Como é esta questão? Ah, sim, tá, eu vou falar. Mônica Lisboa, professora. Professar é o caso da criança que nos chega ao 2º ano escrevendo o número 23 da forma 203. Exatamente, querida. É muito comum a criança chegar no 2º ano escrevendo aquele 23 como se fosse 203. E o pior, assim, o que a gente fica com mais tristeza, que o professor não percebe isso. Ele olha para aquele 23, para aquele 203 e pensa que é o 203. Não passa pela cabeça do professor o que a criança está pensando. E isso é muito ruim. E por que não passa pela cabeça do professor o que a criança está pensando? Porque também não passa pela cabeça dele. Porque ele também não compreende isso. Tá bem? Isso mesmo, Eliane. Então, voltando aqui. A gente vai lá no caixa eletrônico, tira nota de 50. Aí, como seria isso aqui, né? Essa quantidade de notas de 50? Quantas notas de 50 eu posso ter, como é que se diz? Decompondo esse número. Eu posso decompor esse número em 37 centenas, mais 5 dezenas, mais 4 unidades? Claro que posso. Por quê? Aqui eu não tenho 37 centenas, aqui eu tenho 7 centenas, aqui eu tenho 30 centenas, ou 3 milhares, né? 3 unidades de milhar. Eu posso decompor. Como é que ele está decomposto aqui, se eu quiser pensar? 3.754, ele está decomposto em quê? Em unidades, se eu quiser pensar assim. Tá bem? Então, associem essa ideia ao dinheiro, né? Nós falamos tanto, vocês conversam tão bonitinho nos fóruns a respeito da relação que a gente precisa ter entre o conhecimento matemático e as nossas vivências cotidianas. Uai, por que aqui essas vivências não fazem sentido para vocês, né? Pense no caixa eletrônico, pense nas formas que a gente pode ter essa quantidade. É isso. Há inúmeras formas de eu decompor esse número. É que a escola sempre nos ensinou assim, né? 3 unidades de milhar, mais 7 centenas, mais 5 dezenas, mais 4 unidades. E essa forma nos leva a entender que só existe ela. Tem uma pergunta outra aqui. Vamos lá. Andréia Ferreira. Oi, querida. Professora, há um livro chamado... Eu tenho esse livro. A Revolta dos Números, de Odete Barros, onde a menina Júlia não consegue fazer a sua lição de casa porque os números não ficam em seus devidos lugares. É ótimo para trabalhar o valor posicional dos números. Ótimo, André, você trouxe uma excelente sugestão. Isso mesmo. A Revolta dos Números é um livro muito interessante e que vale a pena vocês estarem como é que se diz, adquirindo. É muito interessante.
Eu também, vocês já ouviram falar no Diabo dos Números? Também é outro livro que também vai por esse caminho, bem de um pouco de revolta com que os números nos causam na nossa vida. Mas eu volto a dizer, não são os números não, são o jeito como nos ensinam esses números, tá bem? Então tá claro essa questão, acho que a gente conseguiu desmistificar essa ideia de que só pode assim, né? Isso não existe, não é só pode assim, também pode assim, tá? Continuando então, peraí que eu estou cheio de canetas aqui, vamos lá. Próximo. Chegamos na aula 2, né? Que conta eu faço, de mais ou de menos, o conceito das operações e suas inversas. Lembrando pra gente que as operações são sempre trabalhadas com as suas inversas. Eu não posso falar da adição sem falar da subtração, que é a inversa dela. Eu não posso falar da multiplicação sem falar da divisão. A inversa e a sua operação, elas caminham, elas têm que ser trabalhadas juntas, tá bem? Vamos adiante. Os fatos básicos. Quando a gente discutir os fatos básicos, vê a questão do que é um algoritmo, né? E o que a gente precisa para compreender o algoritmo. Então vamos lá. São duas ideias extremamente importantes. O que é o algoritmo, né? E o que a gente precisa para compreender o algoritmo. O que é um algoritmo, minha gente? Ele não é um dispositivo prático. Não é um dispositivo que a gente utiliza para nos facilitar uma determinada operação, uma determinada situação? Então, eu nunca vou usar um algoritmo, não tem o menor sentido usar um algoritmo para fazer 1 mais 2. Concordam? 1 mais 2, a criança ela vai se apropriando disso normalmente, com a própria convivência dela em casa, não precisa nem ir para a escola para aprender isso, né? Em casa mesmo, ela vai desenvolvendo essa contagem. Tá bem, então não precisa fazer o algoritmo não tem sentido para isso. O algoritmo é para facilitar cálculos mais complexos, tá? Claro que a criança vai se apropriar dele com cálculos onde ela vai pedir emprestado e onde tem reserva, né, e recurso. É aí que entra o algoritmo, porque ele ajuda a organizar o cálculo e ajuda a criança a trabalhar esse processo de empréstimo, né, e de recurso, de pedir emprestado e do bendito vai um, né, as continhas do vai um. Muito bem. Então, o papel do algoritmo é esse. Ele não precisa ser utilizado em situações simples de fatos básicos, né, onde a tabuada está lá aprendida pela criança. Agora, a outra questão para a gente compreender um algoritmo, para a gente poder compreender o algoritmo, a gente precisa que a criança compreenda o quê? O sistema de numeração. Se ela não compreende o sistema se ela não se apropriou de tudo isso que a gente discutiu aqui, ela vai ter dificuldade em fazer o algoritmo. Por quê? Porque como é que vai aparecer um número no algoritmo? Ele vai aparecer um número representado. Então, quando ela vai pedir emprestado, ela precisa desmanchar aquela quantidade, né? Se ela tem 23 menos 17, ela vai precisar desmanchar uma dezena e transformar novamente aquela dezena em quê? Em 13 unidades, para ela poder tirar o 7. Senão ela não pode diminuir de 3 e não pode tirar 7. Então ela tem que, né, desmanchar o que estava agrupado. Então ela tem que ter muitas experiências vividas anteriormente para poder fazer isso, né? Então, para ela poder trabalhar bem com o algoritmo, precisa ter clareza do sistema de numeração decimal e os fatos básicos, ou seja, a tabuada. Se ela sabe, se ela reconhece os fatos básicos, ela opera com muito mais rapidez e com muito mais propriedade, tá bem? Vamos adiante. A Juliana, agora vamos a algumas questões aqui. Tem 4 fichas vermelhas e 3 fichas azuis. Quantas fichas tem a menina? A ação de juntar da adição, né? Então, as ações da adição, a de juntar, né, ou reunir, e a ação de acrescentar. Quando a Juliana tem 7 fichas e ela ganha mais 5, né? É diferente ela ter uma quantidade e receber uma outra quantidade. É diferente dela ter várias quantidades e ela agrupar essas quantidades. Então, eu tenho aqui essas fichas, certo? E essas fichas aqui. Quantas fichas eu tenho? 5 fichas. O que eu fiz? Eu agrupei, eu juntei. Agora, digamos que eu tenho essas fichinhas aqui e alguém pega lá em algum lugar mais fichas e me traz. Aí eu estou o quê? Acrescentando. Eu não tinha essas fichas aqui comigo, eu acrescentei. Então, mas não há necessidade
dessas classificações serem dadas para as crianças. As crianças têm que vivenciar as situações. A classificação é você que tem que saber na hora em que você vai trabalhar com as suas crianças. Bom, adição são essas as ideias. Subtração, quais são as ideias da subtração? Gustavo tem 9 fichas e deu uma para sua colega. Com quantas ela ficou, menino? É a ação de retirar. Eu tenho, tirei, perdi, né? Dei, é a ação de retirar. É a primeira ideia da subtração e é a que é mais trabalhada na escola, né? A outra ideia é a ideia de quê? De comparar. E essa ideia nos leva as crianças a se confundirem com uma operação de adição. Então, Pedro tem 9 fichas e Juliana tem 7 fichas, né? Quantas fichas Pedro tem a mais que Juliana? Então, o que eu tenho que ter aqui? Um conjunto de fichas de uma criança, um conjunto de outra. E as crianças comparam. Quantas essa tem, quantas uma tem a mais que outra. É a ideia de comparar, né? Então, olha só, já temos 2 ideias. Retirar e comparar. Tem uma terceira ideia, a subtração. Qual é? A ideia de completar. Como é que é essa ideia? Luísa tem 9 balas e João tem 6 balas. Quantas balas faltam para que o João fique com a mesma quantidade do que Luísa? Novamente, nós estamos com 2 conjuntos de objetos, né? Com 2 grupos de objetos. Quanto falta esse para chegar a esse? Né? É a ideia de completar. Então, quanto falta 5 para chegar a 7? A criança brinca com isso. Quanto falta 5 para chegar a 7? Faltam 2, né? Então, quanto falta para completar? Então, resumindo, subtração, retirar, comparar e completar. Estão claras essas ideias? Então, né? Vamos adiante. A multiplicação. A multiplicação ela nos traz a ideia de quê? De adição de parcelas iguais, que é a ideia mais trabalhada na escola, né? A multiplicação como soma de parcelas iguais. Ou seja, eu tenho essas fichinhas aqui em grupos de quanto? De 3. Eu tenho 4 grupos de 3. 3, 3, 3 e 3. Então, 4 grupos de 3 são 12 fichinhas. Outra ideia, raciocínio combinatório. A multiplicação como raciocínio combinatório. Uma menina tem 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode vestir-se, combinando essas saias e blusas, né? É o raciocínio combinatório. Para cada situação aqui, ela vai, vamos usar um pouquinho, ó. Ela vai usar essa blusa com essa saia. Aqui já tem uma possibilidade. Ela vai usar essa saia com essa blusa. Aqui tem outra possibilidade. Ela tem essa saia com essa outra blusa e tem outra possibilidade. Agora, esta com esta daqui, mais uma. Esta com esta daqui, outra. E esta com esta daqui, outra. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, que é, na verdade, 2 vezes 3, né? Que são 6 possibilidades. Então, esse é o princípio multiplicativo, ou raciocínio combinatório, como a gente chama aqui nas nossas ideias. E a divisão? A divisão como repartição. Ou seja, o Gustavo tem, na sala do Gustavo, há 24 alunos que querem formar 4 grupos iguais de crianças. Então, reparem, o que eu tenho aqui? Eu tenho alunos, né? E tenho grupos. Então, isso aqui o que é? Esses 24, o que são? Alunos. E esse 4, o que são? Grupos. Então, quando eu divido a quantidade de alunos pelo número de grupos, eu encontro o quê? Alunos. Então, 6 alunos por grupo. Nesta situação, o que é conhecido? O número de alunos e o número de grupos. O que nós desejamos encontrar? A quantidade de alunos que tem por grupos. Então, essa é a adição por repartição. Eu vou distribuir, eu vou repartir esses 24 alunos pelos 4 grupos. E eu vou encontrar 6 alunos por grupo. Tá bem? A seguinte é a ideia de quê? A divisão como comparação ou medida, ou a ideia dos quantos cabem, né? Olha como é que é agora. O Gustavo, na sala do Gustavo, tem 24 alunos.
eles vão formar grupos iguais de 6 crianças. Então, o que eu tenho agora? Agora eu tenho aqui alunos e aqui eu tenho o quê? Alunos também. Então, quantas vezes 6 alunos cabem em 24 alunos? Cabem 4 vezes, certo? Então, eu vou encontrar aqui o quê? Grupos. Não é isso? Eu vou encontrar grupos. Mais uma perguntinha que vem aí. Não chegou pergunta não. Tá bem. Eu vou encontrar grupos. Continuando, então, vamos dar uma acelerada aqui na nossa aulinha. As dúvidas, então. Situações que se referem à compreensão do significado de resolução de problemas para o aprendizado de matemática. Levar os alunos a redigir problemas, é uma atividade proveitosa, o problema tem que ter uma situação que desafia a curiosidade e o incentivo do professor é muito importante para isso. Então, aqui são algumas considerações importantes na questão da resolução de problemas, tá? Redigir problemas que a gente fala aqui é no sentido da criança elaborar o problema, pensar o problema, tá bem? Vamos mais adiante, então. Dúvidas que surgem. Quando uma criança redige ou escreve problemas, ela necessita elaborá-los, Foi o que eu acabei de dizer. E ela tem que ser desafiada. Então, essas são leituras que vocês podem fazer na nossa revisão e que são importantes de vocês terem. Vamos para a aula 3, que é estabelecendo relações espaciais. Nessa aula, o foco foi a localização e a movimentação no espaço, com diferentes pontos de referência. E a aquisição de noções espaciais. A gente precisa lembrar que quando a gente adquire noções espaciais, a gente tem como referência o próprio corpo. Isso é muito importante, relacionadas ao próprio corpo. O próprio corpo é a referência. Então, quando eu digo à frente, atrás, é sempre da própria pessoa, tá? E essas experiências precisam ser feitas em diferentes espaços. Então, outra ideia importante é o reconhecimento das figuras e dos corpos geométricos. O que a criança precisa reconhecer em relação às figuras planas, né? Saber identificar e relacionar uma com as outras, ou seja, a bola se parece com a esfera, né? O quadrado se parece com o cubo, né? E por aí vai, ela saber fazer essas relações. E outra coisa, o que tem as partes planas, quem são os objetos, né, que têm apenas partes planas e aqueles que têm apenas alguma parte plana, que são os não poliedros. E fazer isso com os olhos fechados e pedir para a criança observar é uma boa estratégia para ela conseguir identificar essas características dos sólidos. Nós fizemos isso na nossa aula. As dúvidas que surgiram foram as seguintes. Para que as crianças reconheçam figuras tridimensionais, é necessário que elas estabeleçam relações entre essas figuras e os objetos do cotidiano. O que eu terminei de falar ainda agora. Uma bola, uma caixa de sapatos, um paralelepípedo, né, um tambor e um cilindro. Vamos então para as dúvidas. O professor precisa oferecer atividades para concretizar a exploração do ambiente que cerca a criança, enfatizando, né, e problematizando os saberes trazidos pelas crianças e as suas práticas sociais, que envolvem noções geométricas, tá bem? Uma dúvida que surgiu foi a questão da planta baixa. Eu trouxe aí uma planta baixa para vocês verem, ó, desenhada inclusive por criança, né, vista de cima. A planta baixa é uma situação vista de cima. E a ideia é o seguinte: ao fazer o desenho da planta baixa da sala de aula, a criança faz o desenho dos objetos vistos de cima, tá bem? Continuando. Vamos então para a aula 4, que é a nossa fração. Na fração, assim, as ideias principais é você entender, reconhecer a ideia de parte todo, que é a mais vista e a mais explorada e que vocês todos já dão sempre como exemplo. Revejam a aula teletransmitida, que vai ajudar vocês a repor todas essas ideias que estavam aí meias perdidinhas, tá bem? E o caminho para aprendizado das frações, né, é a gente reconhecer essa fração em diferentes contextos. Vem uma pergunta. Boa noite, professora. Boa noite, minha linda Jussiara. Em minha prova, eu tive muita dificuldade de identificar uma questão que pedia para dizer se o problema sugerido era da propriedade da adição
ou comutativa da multiplicação. Então, meu anjo, a adição, ela tem que propriedades? Ela tem a propriedade. Que propriedades que a adição tem? Né? Você quer dizer as ideias das operações ou as propriedades das operações? Se foram as propriedades, eu te aconselho o seguinte: me manda um e-mail, me manda uma mensagem com essa tua dúvida e com a tua questão, que eu respondo como eu fiz com muitos de seus colegas, tá bem? Para a gente não voltar aqui atrás, mas eu te respondo com todo cuidado e com atenção. Voltando então, aqui, quais são então os diferentes significados das frações que a gente utiliza, né? E em que elas são utilizadas? Medida, divisão, partes iguais, medida e área e probabilidade. Por exemplo, essa ideia de fração é de parte toda, e a gente está trabalhando a ideia de área, não é isso? Aqui, ó. Aqui eu tenho o inteiro e ele é dividido em duas partes iguais, né? Então, isso aqui representa o meio desse inteiro daqui. Agora, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fichinhas, quanto é o meio dessas 6 fichinhas? São 2, 3 fichinhas, tá? Reparem que aqui, quem é o inteiro aqui? O inteiro aqui são 6 fichinhas. A ideia aqui é de contagem. A ideia aqui qual é? Área. Então são duas representações totalmente diferentes e que a gente precisa explorar com os nossos meninos. Continuando. A fração como parte de uma unidade. Que parte é da unidade? Ou ainda a fração, a que fração corresponde o todo? Está aí o que a gente acabou de explicar, né? A fração como parte de um conjunto, foi esse que eu mostrei para vocês agora das fichinhas, né? São 6 fichinhas, quanto é metade dessas fichinhas? E aí tem essas tampinhas com 12 tampinhas, quanto é o meio de 12 tampinhas? São 6 tampinhas. Quanto é um quarto, né, de 12 tampinhas? São 3 tampinhas, e por aí vai. Essa foi a nossa discussão que nós tivemos na aula anterior, né? Na aula sobre frações, e que vocês podem pegar a aula novamente e rever. É um bom exercício, né, de lembrança desses conceitos. E aí chegamos nos números decimais. E para isso, vamos ir um pouquinho aqui para a gente poder compreender, né? Eu trouxe para vocês o quadro valor do lugar, né? O quadro valor do lugar com nossas unidades, dezenas e centenas. E aí vem a vírgula que separa a parte inteira da parte o quê? Decimal. A parte decimal vai ter décimos, né? Vai ter centésimos e vai ter o quê? Os milésimos. Não é isso? Então, é a vírgula que separa uma parte inteira da outra parte inteira. Por exemplo, R$2,50. Como é que vai ficar? R$2 não é um inteiro, não é uma unidade? R$2, R$2, a vírgula e 50 centavos. Por que são 50 centavos, são 5 décimos? Porque eu divido em pedacinhos de 10 o real para ter 50 centavos. Não é isso? Então, essa foi uma questão também de dúvida. Qual era o papel da vírgula, né? Dividir a parte inteira da parte decimal. Bom, continuando então, vamos para, olha, como nós colocamos, esse material já está todo disponível para vocês, vocês vão ler com cuidado e vão associar o que a gente está discutindo aí ao que está apresentado no material. O objetivo dele foi fazer um apanhado, né, de todas as nossas aulas, mais do que a gente está falando aqui. Uma dúvida foi, né, da questão da vírgula, né, qual é o papel da vírgula, né? O centésimo representa a centésima parte da unidade, o décimo representa a décima parte da unidade. E essa escrita dos números decimais, né? Se a gente pegar esses números e brincar de escrever ali, façam essa brincadeira, reescrevam esses números no quadro valor do lugar, vai ser uma boa atividade para vocês fazerem, né? E aí, assim, os números fracionários decimais são, na verdade, representações dos números racionais. Tá bem? Dúvidas? O que é fração? Ora, fração é um número, tá bem? Isso aí acho que ninguém tem dúvida disso. Então, a fração não pode ser, por exemplo, a mesma discussão que nós tivemos ainda há pouco
quando a gente diz que não pode falar para a criança que 23 é o número 2 e o número 3, né? 23 é o número 23 e a gente usa o algarismo 2 e o algarismo 3. Ou o símbolo 2 e o símbolo 3, a mesma coisa aqui. Esse número aqui, ele representa uma quantidade, tá bem? E esse número, isso aqui no número 3, isso aqui no número 4. Na verdade, esse número aqui, 3/4, ele utiliza esse algarismo aqui para representar esse número do mesmo jeito que o outro. Né? Do mesmo jeito que a gente viu lá com o 23 ou com 237, por aí vai. Né? A fração é um inteiro que se divide em partes iguais. Por que não podemos dizer que, ao falarmos 1/3, usamos dois números? É por isso que eu acabei de dizer para vocês. Né? E a fração, ela pode ser maior que o inteiro ou não? Porque a gente sempre mostra o inteiro e divide ele em partes. Mas se eu tiver, por exemplo, esse número aqui, 4/3. De quantos terços eu preciso para ter 4/3? Preciso de 4/3, né? Vamos representar isso, ó. 1/3, 2/3, 3/3. Confere? Não chega, eu preciso de 4/3. Então, eu preciso de mais 1/3 que está aqui. Olha só. 1, 2, 3, 4/3. Eu precisei de 2 inteiros. Né? Então, esse 4/3, na verdade, é um inteiro, né? Mais 1/3. Não é isso? Então, esse número é maior do que 1. É maior do que unidade. Ele tem um inteiro e mais um pedacinho de 1/3. Ele tem um inteiro, ó. Um inteiro, né? E mais um pedacinho de 1/3. Tá bem? Continuando. O que podemos dizer, então, sobre a fração? Ela é sempre menor que o inteiro? Claro que não. E que as frações estão associadas a mais de uma ideia? Isso sim. E que a fração, como parte de um todo, é uma ideia de fração também. Bom, outra ideia que surgiu foi representar 0,05. O que é 0,05? São 5 o quê? Ó, vamos colocar ali no quadro para ver o que é? O que é 0,05? Ó, 0,05. O que são? São 5 centésimos, né? São 5 centésimos. Então, aqui seria o quê? Uma moedinha de 50 centavos e aqui seria uma moedinha de 5 centavos, né? Esse aqui é 5 sobre 100, tá? E aqui é 5 sobre o quê? Sobre 10. É diferente, não é? Muito bem. Vamos caminhar mais um pouco. Outra dúvida é que comparar frações, né? De mesmo assim, quando perguntamos quem é maior, se um meio ou um quarto, quem é maior no meio ou um quarto, vai depender do inteiro que eu estou considerando, né? Mas o que é maior aqui? Um meio ou um quarto? O que é maior? É claro que é o meio, né? Porque aqui eu divido em duas partes, aqui eu divido em 4. Indo mais adiante, nós temos o quê? As grandezas e medidas. O que a gente tem que guardar? O que a gente tem que compreender das grandezas e medidas? Que medir é uma ação de comparar, né? Eu comparo algo que eu quero medir com uma unidade que eu estabeleço de medida. Outra ideia importante dessa aula foi que as crianças precisam experimentar, fazer medições com medidas que não são padronizadas, né? Utilizar, por exemplo, essa é uma unidade de medida que a gente pode usar, essa que eu tenho aqui na mão, esse quadrado, né? Eu posso estar usando para medir, digamos, a área desse quadro que eu tenho aqui. Ela está usando uma medida que não é padronizada, né? E aí, assim, se outra criança usar um outro tipo de medida, na hora de comparar e saber quanto ambas encontraram como área, fica complicado. E elas vão percebendo que a necessidade de estabelecer um padrão para medir é fundamental. E isso elas têm que perceber. E elas só percebem utilizando medidas que não são padronizadas. Tá bem? Continuando, então, como é que elas compreendem essa padronização? É utilizando muitas experiências de medir usando unidades que não são nas convencionais.
o que são grandezas? Né? Grandezas e medidas. O que são grandezas? Grandezas, tempo, massa, volume, comprimento, e as medidas estão presentes nas atividades humanas, ou seja, o metro é uma medida, né? Agora, a massa é uma grandeza, né? Eu uso o quilograma como medida, não é isso? O quilograma é uma medida de massa, né? Da grandeza de massa. Medir, então, é eleger uma unidade. Medir é uma necessidade e não é algo que o professor simplesmente manda a criança fazer. E é importante que eles percebam, né, as crianças, que os números naturais não são suficientes. Por exemplo, aqui, ó, 2,5. Pode ser o comprimento, 2,5 metros, né? 2,5, 2,5 metros, pode ser o comprimento que tem a sala lá de aula, né? Então, esses 2,5 metros, os números naturais, os números, né, que os convencionais que ele utiliza não dão conta para escrever isso. Ele vai percebendo que outros números vão surgindo. Tá, uma pergunta. Logo após a aula de fração, meu filho de 9 anos chegou da aula de música empolgado, com um símbolo que colocado em cima da nota significa que esta passa a valer apenas metade do seu tempo. Legal, a relação da música, né, com a fração. Então ele questionou, mas e se o sinal vier em cima da nota de vale meio tempo? Aí ela fez com ele o jogo de cortar o papel, né, em 2 e depois em 2 novamente, e ele sozinho concluiu que o som daquela nota valeria 1/4. André Ferreira está nos contando essa história. Então, a criança veio da aula de música e não conseguiu entender a nota que valia meio tempo, que valia 1/4 de tempo. Então ela precisou pegar um papel e mostrar para ela. Olha como outro modelo ajuda a compreender a ideia de fração, não é? Indo mais então adiante, a fração é o coqueluche. Diz que não. Todo mundo quer só falar de fração. E aí vem o tratamento da informação. Eu vou ser já um pouquinho mais breve nessa aula 6, 7, 8, porque na verdade são ideias que nós temos aí. A aula 6, 7, 8 vai passar por uma leitura que vocês têm que fazer dela e por uma identificação das ideias principais. Eu aconselho vocês a assistirem de novo a teletransmitida dessa aula, onde eu vou com muito mais tranquilidade, com muito mais tempo, né, para discutir essas ideias. Então a sugestão é, assistam a teletransmitida dessa aula e depois vejam o que eu essencializei de ideias em cada uma delas. São os pontos fundantes de cada uma dessas aulas. Hoje eu mandei para vocês pelas mensagens, antes de vir para cá, vocês já tem no e-mail de vocês, aquele material que vocês me solicitaram, que eu fiz para V1 também, com as questões que vocês têm na web aula, comentadas e discutidas. Então, muito do que a gente está falando aqui, vocês já têm no e-mail de vocês. É um material bastante denso que vocês têm lá, com várias questões e muitos comentários. E aí vem a pergunta, antes da gente finalizar com essas atividades que eu mostro aqui, vem a pergunta da coleguinha que me perguntou no início, o que são questões de aplicação. Eu vou mandar um e-mail para vocês explicando isso com bastante cuidado e dando um exemplo de uma situação do que é uma questão de aplicação. Eu mando para todos vocês, para que essa dúvida, né, não continue sendo dúvida para uns ou para alguns, que fique claro. Então, fechando aqui as nossas aulas, que são mais de pontuar as ideias centrais, porque a nossa discussão básica estava na aula 1, 2, 3 e 4, né, e a 5, que fecha com medidas e grandezas. No tratamento da informação, é importante a gente aprender, que a criança aprenda informações e dados apresentados em tabelas. A partir daí, então, como é que a gente lê essas informações? Quais são as situações que a gente favorece essa leitura? São situações, problemas contextualizadas, onde a criança, né, vai necessitar identificar características e informações que estão indicadas nesses gráficos e nessas tabelas. Isso foi retirado, inclusive, da Prova Brasil, da Secretaria de Educação Básica. Então, a gente pode afirmar que a criança precisa brincar com esses dados estatísticos e, ao fazer essas brincadeiras, ela vai
ela vai construindo a consciência da utilização social da matemática. Hoje ainda, eu recebi uma mensagem muito interessante, fórum. Uma colega de vocês colocou no fórum que ela fez essa brincadeira com as crianças, com a filha dela. Ela estava contando balas, estava embrulhando balas para o aniversário, e aí ela, a partir da contagem da bala, das cores que ela estava embrulhando, ela terminou a brincadeira com a menina registrando num gráfico a quantidade de balas de uma cor e de outra. Então são situações espontâneas e que a criança começa a reconhecer algo que às vezes para nós que somos adultos e que não vivemos essa experiência é uma coisa extremamente esdrúxula, né? Que a gente olha e não sabe o que é, né? Continuando então. Os jogos, o que a gente tem de importante a dizer dos jogos? É importante, e eu foco sempre isso, inclusive nos fóruns, o jogo não é uma brincadeira. O jogo é uma brincadeira de aprendizagem. É onde a gente foca, o foco do jogo é a aprendizagem. É uma situação lúdica, gostosa, onde a criança se sente muita vontade, mas o professor tem que ter muita clareza de que ele está propondo à criança pensar, conjecturar, socializar as suas discussões com seus colegas. E aí, a gente fala dos jogos como uma grande contribuição para o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático e do pensamento espacial das crianças. Para a gente começar a finalizar, então, o jogo e a resolução de problemas, ele é fato para a gente poder criar situações de problema, que a gente aprende matemática, a partir da resolução de problemas. E continuando aí, o papel do professor, nessa situação de jogo, que é importantíssima, dele ter muita clareza do que ele está fazendo e saber os objetivos que ele quer atingir com aquele determinado jogo. Além disso, exige dos professores maior dedicação na preparação dessas atividades. E aí chegamos na nossa aula 8, que é o livro didático, e que dois pontos importantes, nós focamos aí. A questão da importância desse manual, desse recurso para o professor, mas também o quanto o professor não pode ficar refém dele. O professor ele tem que ter toda a autonomia a lidar com esse recurso e saber acrescê-lo de materiais, saber enriquecê-lo e fazer dele um verdadeiro apoio ao trabalho e não ele ficar à deriva daquele material. E para isso nós falamos da avaliação que existe, desse livro didático, do PNLD, e aí algumas ideias que já discutimos na nossa aula hoje, que vocês podem revisar com tranquilidade, volto a dizer, assistam de novo essas aulas, e a trajetória nossa do livro didático até chegar às mãos dos alunos, que passa por todas essas instâncias, e o nosso PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que é responsável pela avaliação desses livros que chegam aos alunos de toda a rede pública do país. Continuando, então, de acordo com o guia do livro didático, cabe à escola, em particular ao professor, conduzir o processo de ensino e aprendizagem, assim como o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. Então, para a gente ir encerrando, tem aí as funções em relação ao professor e em relação ao aluno, comparem, tá? E, finalmente, o que se deve buscar? Um trabalho pedagógico, também está essencializado aí, e o ensino fundamental de 9 anos, para vocês lembrarem, e a criança de 6 anos quando chega à escola. Além disso, nós falamos da escolha do livro didático, quais são os critérios e como é que se tem que dar essa escolha. Bem, gente, finalizamos aí as nossas aulas, nossa revisão. Volto a dizer, a revisão da 6, 7, 8 foi uma revisão mais concisa, porque são ideias que foram trabalhadas e que vocês já estão muito claras durante as aulas, tá bem? Olhem com todo cuidado o material que você já tem na mensagem, levem suas dúvidas para o Tira Dúvidas, para o fórum, e estamos juntos até a realização dessa V2 de vocês. Valeu, obrigada, e a gente continua por aqui. Um abraço para todos.